Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à série de videoaulas da Cátedra Jean Monnet da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Nessa aula, nós vamos falar um pouco do processo histórico que leva à constituição formal daquilo que hoje nós chamamos de União Europeia, lá nos anos 50. É preciso lembrar que as ideias relativas à integração e à cooperação europeia são bem mais antigas que isso. Ao menos desde o período entre guerras, lá no início do século XX, se discutiam efetivamente várias modalidades, várias possibilidades de cooperação internacional em âmbito europeu. A vertente federalista, por exemplo, esteve na base, da realização do Congresso Europeu em Haia e na criação do Movimento Europeu em 1848, ou seja, ainda nos anos 40. Também vale destacar a formação do chamado Conselho da Europa, em 1949. Essas instituições, embora tenham um valor simbólico muito elevado e sejam instituições representativas de um momento histórico, não estiveram na base da integração europeia nos termos que nós conhecemos hoje, com a União Europeia. Essa integração, que culmina na União Europeia, se deu por uma estratégia que a gente poderia chamar de menos idealista e mais pragmática, E é sobre essa estratégia, sobre esses elementos que conformam o contexto dessa estratégia que nós vamos falar hoje. Essa estratégia que desemboca no plano chamado Plano Schuman, que nós vamos entender melhor à frente, e na formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecida como SECA, na sigla em português, seria, em boa medida, essa estratégia, um resultado de reposicionamentos estratégicos, em particular da França, numa nova ordem mundial que se coloca no chamado imediato pós-guerra, ou seja, com terminada a Segunda Guerra Mundial, esse período, final dos anos 40, início dos anos 50, em que uma nova ordem mundial se constrói. Essa nova ordem mundial tinha dois atores principais, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Os Estados Unidos, nesse contexto, abandonam o seu isolacionismo, sua posição isolada, e passam a assumir aquilo que a gente poderia chamar de maiores responsabilidades globais. Não seria mais possível aos Estados Unidos, nesse momento, deixar as questões europeias somente a cargo dos países europeus, ou não intervir, não participar da resolução das questões europeias. As dificuldades com relação à Alemanha, por exemplo, eram bastante grandes, e as economias nacionais europeias estavam muito combalidas pela guerra. Do ponto de vista concreto, um evento específico precisa ser destacado. A Guerra Civil na Grécia, uma guerra civil na qual havia ameaça de tomada de poder pelos comunistas. E diante das fragilidades, da incapacidade britânica em intervir e equacionar essa situação, o presidente Truman se dirige ao Congresso dos Estados Unidos para solicitar recursos em defesa dos chamados povos livres. E isso ficaria conhecido como o marco inicial daquilo que conhecemos como doutrina Truman. Nesse mesmo contexto, uma onda de greves na França, na Itália, e somada à retirada da União Soviética das negociações sobre a Alemanha, prepara o terreno para o famoso Plano Marshall, que foi um plano norte-americano voltado para a reconstrução europeia. Plano econômico, de repasse de recursos norte-americanos à Europa para a sua reconstrução econômica. Para a execução desse plano, o Plano Marshall, são criadas instituições, e uma instituição importante é a Organização para a Cooperação Econômica Europeia, OCEE. Instituições essas voltadas justamente para a integração internacional, em alguma medida, e livre comércio, bem na linha defendida pelos Estados Unidos nesse momento. Nesse sentido, o Plano Marshall e a OCDE davam suporte
para planos de cooperação. Então, preparavam uma base para planos de cooperação internacional. Mas a grande questão, a grande nó desse momento, era justamente o problema alemão, né? Ou seja, havia a questão, né, que a gente já poderia chamar de Guerra Fria, quer dizer, que envolvendo uma tensão que a gente já poderia chamar de Guerra Fria, ou seja, como que se daria a questão da ocupação da Alemanha pelas potências, e a preocupação, vamos dizer assim, com o militarismo alemão, com a possibilidade de ressurgimento militar da Alemanha. Ao mesmo tempo, e de forma bastante conectada com essa preocupação, havia a experiência mal sucedida da paz punitiva do pós-Primeira Guerra Mundial, a paz de Versalhes, né? Uma paz excessivamente punitiva, que enseja um revanchismo e, no fundo, não é duradouro, né? Então, esse era um quadro, vamos chamar assim, geopolítico, em que se dá esse processo que nós estamos analisando aqui. E a posição francesa nesse contexto era justamente contrária à criação de um novo Estado alemão, ou seja, ou um novo Estado alemão sucessor daquele pré-guerra, ou seja, um Estado nos moldes daquele pré-guerra. Defendia-se manter a ocupação, né, da Alemanha pelas potências por tempo indeterminado, ou mesmo uma redivisão do país em diversos estados menores, num arranjo que seria comparável àquele anterior à fundação do Reich alemão de 1871, aquela unificação alemã sob Bismarck. Então, voltar a um cenário anterior àquele, né? No entanto, né, justamente por uma questão de influência geopolítica e poderio, né, militar, prevalecem as preocupações, né, prevalece a posição dos Estados Unidos, que era compartilhada nesse caso pela Grã-Bretanha também, pelo Reino Unido, que era voltada justamente à contraposição com relação aos interesses soviéticos. O que isso queria dizer na prática, né? Era o apoio à criação de um Estado alemão relativamente forte, né, relativamente e sobretudo viável, né, um Estado alemão nos moldes ocidentais, alinhado com esse lado ocidental, com esse lado capitalista dessa bipolaridade que se construía. Nesse sentido, né, esse lado é vitorioso e é criado em 1949 um novo Estado alemão, né? A partir da fusão das zonas de ocupação aliada da Alemanha, né, funda-se esse novo Estado alemão, que é a República Federal da Alemanha. Da zona de ocupação soviética surge, né, integrando, vamos chamar assim, o bloco socialista, a República Democrática Alemã. E, bom, nesse novo contexto, a França tem de se reposicionar, né? Então, ela tem de adotar uma estratégia condizente com esse novo contexto. E o ministro das Relações Exteriores, Robert Schuman, né, propõe um plano para a administração conjunta dos setores, ou compartilhada, dos setores de carvão e do aço entre França e Alemanha. Mas convidando também outros países, nomeadamente a Itália, né, a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo. Esses três últimos conhecidos sob a sigla de países Benelux, né? E o plano Schuman, nesse sentido, ele teve, do ponto de vista da sua concepção, né, um nome importante por trás, digamos assim, que foi o nome de Jean Monnet. Jean Monnet havia trabalhado no Comissariado Geral do Plano, criado por de Gaulle em 1946, na França, e tinha, portanto, uma série de experiências com questões europeias relacionadas ao planejamento econômico. Então, nesse sentido, era um policy maker, como a gente diz, um formulador de política econômica bastante experiente nessas questões europeias relacionadas à economia e planejamento econômico. E as ideias de Jean Monnet, que combinavam elementos de livre mercado com algum tipo de dirigismo estatal, seriam marcantes no desenho, vamos dizer assim, dos rumos do processo de integração europeia e da própria economia francesa no período pós-guerra.
Plano Schuman mirava duas questões. A primeira era justamente a prevenção de um novo conflito militar entre França e Alemanha. Vale lembrar que essas duas potências continentais da Europa viviam uma história recente muito tumultuada do ponto de vista de conflitos bélicos. Ao menos desde 1815, com as guerras napoleônicas, foram sucessivos conflitos, né? Podemos destacar aí, para além das guerras napoleônicas, a Guerra Franco-Prussiana, 1870, e a Primeira Guerra Mundial, no início do século XX. Então, por um lado, se tratava de tentar assegurar a paz entre França e Alemanha, de alguma maneira. Mas a segunda questão, e que nos interessa mais nesse momento, é justamente a garantia do abastecimento de carvão alemão para o setor siderúrgico francês. Agora que o Vale do Ruhr, região rica em carvão, voltava à soberania alemã. Voltava à soberania de uma Alemanha, de um Estado alemão viável, fortalecido, como era a República Federal da Alemanha, quer dizer, a chamada Alemanha Ocidental. Ou seja, para além dos ideais federalistas e de paz, e do reconhecimento, quer dizer, da importância dessa integração para a preservação de um clima amigável entre as nações europeias, há uma visão estratégica relacionada com as ideias de Jean Monnet, sobretudo, sobre economia. Então, a União Europeia, as bases da União Europeia, estão relacionadas, sim, a uma visão, né, sobre a paz, a uma tentativa um pouco idealista de assegurar, né, um clima amigável entre as nações, mas há uma visão bastante pragmática sobre a economia que também molda esse momento inicial de formação, de constituição das primeiras instituições da União Europeia. Ou seja, é a ideia de que, do ponto de vista francês, se não se pode ter acesso direto a todos os recursos necessários às indústrias, ou seja, se não se consegue evitar algum tipo de ressurgimento da Alemanha, que ao menos se possa construir maneiras de compartilhar soberania econômica, né? No fundo, é um pouco essa a ideia. Diante de uma situação de uma Alemanha de um Estado alemão viável, que tem o apoio dos Estados Unidos, a França se reposiciona estrategicamente de forma a propor e conseguir, né, um compartilhamento de soberania em setores econômicos-chave. Então é nesse contexto, né, que se forma em 1951 a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ou CECA, a qual já mencionamos. Na prática, institui-se nesse momento a alta autoridade, que deveria administrar e controlar as indústrias do carvão e do aço francesas e alemãs. Esse arranjo é formalizado, né, no mesmo ano de 1951 com o Tratado de Paris, assinado pela França e Alemanha e pelos outros países já mencionados, Itália e países Benelux, que efetivamente aceitam o convite para integrar esse novo arranjo. Surge aí, portanto, a primeira organização supranacional desse conjunto que viria a formar a União Europeia. Ou seja, que está na raiz daquilo que a gente poderia chamar de uma integração formal que daria origem à atual União Europeia. A alta autoridade, então, quer dizer, é um corpo técnico-burocrático independente dos governos dos Estados-membros. Em certo sentido, pode ser vista como uma precursora, né, da atual Comissão Europeia. Ela é emblemática, né, a CECA, nesse sentido da construção de uma dimensão supranacional da integração europeia no pós-guerra. Bom, então esperamos que essa aula tenha instigado, né, o interesse a respeito desse período chave, um período complexo e tão interessante da formação da União Europeia, que são esses anos do imediato pós-guerra. Obrigado.